Neste nosso minigame vamos fazer o pedra, papel, tesoura. Muito provavelmente muitos de vocês já jogaram este jogo na vida real quando eram crianças, ou mesmo nos dias de hoje, mas então este mini projeto parece-me ser bastante interessante por forma a praticarmos o uso dos signals que nós havíamos já aprendido nas últimas aulas. Uma coisa interessante que vocês podem ver aqui é a animação aqui entre estes dois sprites. Não abordei isto em nenhuma das aulas, mas vou abordar neste projetinho, que é o uso do Node Animation Player, que faz com que nós possamos trabalhar com a animação, como vocês podem ver aqui. E depois é trabalhar com a lógica do jogo, por forma a comparar se o jogador ganha ou perde, conforme as decisões que toma, se é pedra, papel ou tesoura, não é? E daí, consoante o resultado, alterar a pontuação do nosso jogador ou do oponente. E aí aparecer o resultado final se ganharmos ou perdermos esta rodada, esta ronda. Ok? Um mini projeto muito porreiro, acredito eu, para começarmos de forma tranquila. Portanto, mãos na massa. Sem mais demoras, então vamos criar o nosso projeto. Eu já estou com o nosso Godot aberto. Eu vou fazer new, então, e vou criar pedra. Vocês podem dar o nome que bem entenderem. Tentem e evitem usar caracteres especiais, porque o Windows, principalmente, não vai gostar muito dessa nomenclatura e pode até gerar erros depois de importar o projeto. Muito provavelmente pode acontecer isso. Portanto, só tenham atenção para não gerar erros com base por causa da nomenclatura que vocês usarem nos nomes das pastas, principalmente quando há a tentativa de uso de caracteres especiais. Portanto, neste caso aqui, a forma de renderizar não há necessidade, pode ser modo compatibilidade ou forward, tanto faz. Controle de versionamento é caso queiram trabalhar com o GitHub ou o GitLab, certo? Neste momento não conseguimos criar porque eu tenho de facto de criar o folder com este nome. Ok, reparem que eu até criou aqui o nome da pasta já à frente, neste caso documentos, que é onde estou. E depois de termos este cheque verde, aí sim estamos habilitados para. Aí sim estamos prontos para iniciar o nosso projeto Create and Edit. Pronto, com o nosso motor aberto, eu vou já importar os nossos assets que vocês podem já descarregar o que está em anexo, neste caso. Descarreguem e importem para dentro da nossa Godot. Ok? Neste momento eu já tenho aqui os nossos assets. Na verdade são só duas imagens, um background e os nossos sprites. Que na verdade isto é um sprite sheet. O que é um sprite sheet? Basicamente, quando se trata de um sprite sheet, é uma imagem que contém várias imagens que depois, ao importá-las, nós podemos tratar e fazer um split, ou seja, cortar. E isto é ótimo quando queremos mais alguma performance. Claro que neste projeto não faz muita diferença, mas várias imagens numa só e tratar esta questão do split, de recorte, traz mais benefício do que se fôssemos tratar estas três imagens de forma independente, ou seja, três ficheiros de imagem, uma para cada, não é? Um, não que fosse mau para este tipo de projeto, ok, mas não faz muita diferença neste caso, por ser pequeno. Mas em projetos grandes é recomendado usar sempre que possível sprite sheet. Ok? Como já temos aqui a nossa pastinha, vou só copiar aqui. Eu, botão direito no nosso explorador de ficheiro da Godot, faço Open in File Manager. Ele vai-me abrir aqui os ficheiros todos que estão do projeto, não é? Dentro do Pedra, Papel, Tesoura, foi o nome que nós demos ao projeto. Colo aqui, simplesmente, e ao fechar a pasta, ele vai-me reimportar estes ficheiros e nesta forma já temos os nossos assets já guardados no nosso projeto. Agora, umas configurações rápidas que eu quero fazer. Antes de mais, vou só passar aqui para a aba 2D. Eu, por defeito, está-me a renderizar em 3D. O nosso projeto é 2D. Vou aqui a Project Settings. Vou em Window.
Eu vou manter este tamanho para mim. Vou deixar Disable, sim. O modo, eu aqui quero introduzir aqui um conceito da maneira como se trabalha com a janela. Eu vou só colocar aqui estes dois ícones assim no canto, só para explicar uma coisa. Pronto, como podem ver, a nossa área de jogo é este retângulo, não é? Delimitado por esta linha azul, não é? Ou rochado, entendo. É igual, não é? Pronto, perceberam? Esta é a nossa área de jogo, não é? Reparem que nós temos aqui os nossos dois ícones e se eu agora tentar diminuir, eu vou cortar a área do jogo, não é? Isto não é nada bom. E reparem que ao ampliar eu tenho a minha área de jogo normal e um extra. E pode não ser muito bom trabalharmos assim desta forma, não é? Então, e por que não se ao diminuirmos e aumentar a janela, o jogo acompanhasse? Bem, temos uma forma para tratar isso de forma simples. E então, por ser 2D, ainda mais fácil é. Vamos a Project Settings outra vez. E em Display, Window, Stretch, o modo vai ser Canvas Items, que remete-nos para o 2D. Viewport já será para 3D. Canvas Items é o que nós queremos. O Aspect, nós temos o Keep, Ignore, Keep Width de largura ou Height de altura. Ou expandir. Eu vou meter Keep, que assim vai manter a proporção do nosso jogo com base da nossa área estipulada. Ok. E o que vai fazer vai criar um zoom ou diminuir o zoom com base da nossa alteração do redimensionamento da janela, ok? Perfeito. E esta é a nossa configuração simples do nosso projeto. Depois de termos então feito a configuração inicial do projeto, eis que chegou a altura de fazermos a nossa criação de nossa User Interface, também estipulada como UI. Eu vou apagar, isto aqui está básico com o root, eu vou apagar isto. Eu podia criar um 2D Scene, mas como agora vamos trabalhar com o User Interface e até o nosso jogo é maioritariamente em interface, basicamente, a nossa interação. Portanto, eu, como root do nosso projeto, da nossa cena, aliás, como root da nossa cena, eu vou estipular um User Interface. Um nó do tipo control, ok? Se nós passarmos o rato aqui em cima, nós vemos o type control. E vou renomeá-lo para UI, tudo em maiúsculo, certo? E agora, como nós vemos no nosso projeto, nós temos aqui basicamente o player 0, podia ser uma label, e vai ser uma label na verdade. Temos outro label aqui com o oponente e depois 0. Depois temos aqui outro label, que é o que diz start game, ou se nós ganhamos ou perdemos. Este paper também não tem que ser obrigatoriamente aqui aparecido, nós aqui com as imagens já percebemos, mas aqui é mais intuitivo, acredito eu, assim desta forma. Depois temos três botões, mas vamos então por partes. Reparem que há aqui uma coisa muito semelhante entre estas três partes de texto. Nós temos aqui uma parte de texto, outra parte de texto e outra parte de texto. E reparem que nós temos duas linhas para cada uma delas, certo? E então, nós podemos ter um elemento que organize como se fosse uma tabela, para depois, dentro dessa tabela, nós termos dois textos. Um para o nome e outro para o score. E aqui também outro para o nome e outro para o score. Aqui para a escolha do oponente, né, se foi papel que ele escolheu, e o resultado da rodada. Portanto, eu vou-vos mostrar então aqui alguns elementos de user interface que nos dá muito jeito para fazer esta situação aqui que eu vos mostro. Eu dentro da UI vou criar um grid container. Ctrl A e posso até escrever grid container e vai-me aparecer aqui um grid container. E o que é que ele faz? É um container que organiza os nós filhos
em um grid, em uma grelha, em um layout de grelha. Vou criar aqui, ok? Eu vou agora dentro do grid, vou criar duas labels e eu vou dar o nome de player e à frente o label, sempre para indicar o tipo de nó que eu estou a trabalhar. Pelo menos eu gosto desta forma, não têm que levar a cabo, mas é uma convenção que vocês podem usar, que à frente do nome do nó escrever o tipo de nó com o qual está designado este nome. Portanto, player label, e posso meter aqui um texto a escrever player, ok? Já podemos ver aqui, eu vou dizer player. Dentro do grid container a selecionar vou criar outro nó, que vai ser também do tipo label. E eu aqui vou escolher como nome player point, ok? Sim, primeira letra de cada palavra é maiúsculo. Estou a usar a convenção Pascal Case, certo? E olha, reparem que eu aqui, ao selecionar, ele está aqui uma linha e ele automaticamente criou outra linha. Se eu agora fosse a fazer Ctrl D de duplicar, reparem que eu ia sempre criar quadradinhos. Ok? Então nós temos uma coluna. Porquê? Porque aqui em Grid Container, nós temos aqui no Inspector uma propriedade que é Columns. Neste caso só temos uma. Se nós clicarmos em 2, ele vai reagrupar os elementos que estão dentro deste Grid Container para duas colunas. Reparem que isto aqui é a primeira coluna, esta já é a segunda coluna. Ele volta à primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha e por aí vai, ok? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele vai agrupando e podia ter quantas colunas eu quisesse, ok? E depois posso ajustar, obviamente, também aqui. Neste caso, só nos interessa, posso selecionar aqui com o Shift até o 6 e apagar todos estes. Só nos interessa de facto o Player Label e o Player Points. E vou manter a estrutura como tinha no projeto que vos mostrei. Uma coluna só. Ok, não é preciso isto estar assim tão grande. E agora vamos tratar, deixa-me pôr aqui um 0, só para dar a pontuação. Vamos tratar aqui do tamanho disto. Aqui em Player Label nós podemos fazer o seguinte. Aliás, eu posso selecionar tudo de uma só vez. Seleciono os dois. E desta forma, eu ao trabalhar com as propriedades aqui à direita, vou conseguir alterar os valores para ambos, porque são do mesmo tipo. E então eles vão partilhar a mesma modificação que eu fizer agora. Pronto, eu venho aqui em Label Settings, clico em Empty e vou criar nova configuração de label. Ele vai-nos dar novas propriedades. Quando clicado aqui, vamos ter aqui novas propriedades, não é? A fonte, eu vou dar um 48, vai ser mesmo assim bem carregado, ok? Já ficou bem maiorzinho. Podemos dar um outline para dar assim um contorno à volta da fonte e podemos meter preto ou algo assim mais escurinho. Estejam à vontade para escolher ao vosso gosto. Deixem-me ver assim 2, é muito pouco. Vou dar talvez um 10. Parece-me bem. Vou só escurecer mais um bocadinho. E vou centralizar isto. Vou centralizar quer um, quer o outro. Aqui, Horizontal Alignment. Está em left, está para a esquerda. Vou pôr a centro. Certo? E temos aqui a parte para o nosso player. Vamos fazer agora para o oponente e para o resultado. Aquelas labels que ficaram no meio. Mudando só aqui o nome também, como está como Grid Container, eu vou pôr Player Container.
E agora eu vou copiar e colar, ou faço Ctrl D simplesmente, Ctrl Duplicate, ok? E agora meto aqui Opponent, o container, né? E altero o nome, certo? Agora posso alterar o alinhamento dele. Bom, neste momento está com o pivô para a esquerda. Mas eu agora podia meter aqui a âncora a vir para a direita. Reparem que ao fazer assim, aqui na âncora, ele vai-me alinhar totalmente à direita. Vou agora salvar e vai ficar como main. Este sim é o main. Ok, estava a aparecer aqui como unsaved. Claro que agora se der play, isto é o act current, que agora estou a definir este como principal. Claro que agora se ajustar, não vou perceber esta questão da âncora. Agora reparem, a âncora é extremamente importante para projetos que não estejam como canvas items, como nós aqui havíamos definido. Se eu meter disable, ele vai ignorar a questão do keep, de manter a proporção. Agora reparem, este é o princípio da responsividade, eu diria. Ok? Porque é que este, estas labels aqui, estou a acompanhar a tela no lado direito? Porque nós assim o definimos aqui. A âncora é o que faz se ajustar ao ecrã, à posição do ecrã. Nós estamos a dizer, olha, tu vais respeitar, vais te alinhar com base da posição do ecrã à direita, topo direita, topo à direita. Claro que eu poderia fazer assim, por exemplo, ok? E ao dar play, ele vai ajustar. Como eu também podia fazer isto aqui, mais para o centro, ele vai ajustar também. E reparem que eu se ajustar assim em baixo ele vai, porque ele está a respeitar a âncora. É como se tivesse aqui um alquete, não é? Percebam, este X não é bem um X, isto aqui é a nossa âncora, pode ser uma área, ok? Neste caso, por estar totalmente fechada, torna-se apenas um ponto. Podem pensar isto como um cadeado, ok? Estamos a amarrá-lo, estamos a fechá-lo aqui. Eu vou manter, vou deixar o projeto como estava. Project Settings. Isto estava como Canvas Items, ok. Neste momento não temos margem nenhuma. E podemos até criar uma margem. Ok. Eu vou só meter aqui o nome do text para oponente. Para diferenciar. E agora para criar assim uma margem. Eu posso simplesmente vir aqui ao Player Container. E em Layout. Transform. Aqui em posição, eu vou querer dar um 75 pixels à frente. Reparem que a âncora mantém-se aqui, mas tem aqui uma margem que nós demos 75. E eu vou dar também 75 de altura. Lembrando que o Y para baixo é positivo. Portanto, temos aqui já uma margem criada. Eu vou fazer a mesma coisa também com o do oponente. Oponente container, layout, transforme em posição, neste caso, como é para trás, porque se fizer mais 75, ele vai para a frente, não é? Portanto, seria neste caso menos 75, ok? Ele subtrai ao valor que tinha, e aqui igual, menos 70, perdão, aqui é igual 75, neste caso para baixo. E temos a nossa margem, ok? Vamos também agora trabalhar com a área do meio. Vou duplicar e eu vou dar como resultado, vou dar o nome disto aqui como, podia dar, não sei, result container, result container. Uh, e aqui vai ser, por exemplo, rock. Já estou a mostrar o resultado. E aqui pode ser
uin, sempre tudo centrado. E eu agora aqui em result container vou modificar as âncoras para centralizar aqui, ok? E vou dar uma margem em y em layout, transform. A posição vou dar mais um 150 talvez. Oi, enganei-me. Vou dar em y uns 150, certo? Para ficar um pouco mais abaixo. Nesta forma assim já temos os três containers de texto. Agora faltam-nos os botões. Para os botões também vai ser um grid container. E eu vou fazer Ctrl A. Grid container. E neste caso vou dar como nome Options. Options container. E agora com Ctrl A vou criar um botão dentro dos Options Containers button. Eu aqui no Grid Container vou dar um tamanho mais ou menos assim. E como âncoras eu vou querer que ele se defina ao centro meio. Ok? E agora, no nosso layout, eu vou dar também uma margem. No transform, na posição vou dar aqui um menos 100. Se calhar é muito. Mais 50. Pronto, dei um menos 50, ok? Agora aqui no botão, na parte do control layout e container sizing, eu vou definir que eu quero que se expanda quer em horizontal e que se expanda na vertical. E temos esta opção para fill, que é para preencher tudo. E eu preencho tudo com base do NoPy, com base da área que nós estipulamos, ok? E agora, como eu tenho uma coluna e eu quero 3 botões de forma horizontal, então eu tenho que ter 3 colunas, ok? E ele já me deu aqui um espaço para quando eu der duplicar, ele já criar aqui os botões da forma correta. E posso fazer mais uma coisa. Vou dar aqui um espaçamento entre eles. Posso fazer isso aqui em Tem Overrides Constant e dar uma separação horizontal de 10 ou 20, como quiserem. Também poderiam fazer aqui em vertical, mas não faz muito sentido porque não temos nenhum elemento aqui, ok? Ok. Vou então dar os nomes. Vai ser Rock Button. Vai ser Paper Button. E Scissors Button. E vou escrever o nome. Se vocês quiserem escrever em português, escrevam em português. Eu vou manter o inglês, neste caso. Rock. Eu vou escrever aqui Paper. E Scissors. E agora seleciono os 3 botões e posso trabalhar as propriedades em conjunto no que toca à fonte. Eu vou dar aqui uma fonte size de, eu acho 32, parece-me bem. Se quiserem dar aqui um outline size, também podem fazê-lo, se quiserem, 10. E cor para o outline em colors, font outline color. E reparem que ele já deu aqui uma escorida à volta das letras. Se quiserem dar assim algo mais suave, tudo bem. Eu vou manter assim preto mesmo. E temos basicamente a nossa UI feita. Falta ainda só colocar aqui um background, o nosso background, que vai ser uma imagem, ou melhor, vai ser uma text to rect.
Vou adicionar aqui como filho da Wire, Ctrl A, e vou procurar por Texture, em Texture Rect. Está dentro do Control, ok? E agora vou colocar uma imagem. Vocês podem vir aqui em Assets e arrastar para aqui, simplesmente. Reparem que eu... Ui, o que é que aconteceu? Ah, bugada do Godot. Pronto, reparem que ele está à frente dos nossos elementos. Isso acontece por causa da ordem de visualização do nosso Godot. Se tiver para o fundo o nosso elemento, ele vai estar à frente de tudo. Quanto mais profundo ele estiver daqui na nossa árvore de elementos, mais à frente ele estará. Podem pensar isto como um palco, ok? Imaginem que aqui é o backstage, não é? E aqui é mesmo na frente do palco, e depois aqui uma linha atrás, outra linha atrás do palco, e cada vez mais no fundo do palco, ok? Então o que eu faço é, vou puxar isto aqui lá para o fundo do palco, mesmo quase à beira do backstage, ok? E vou já criar um nó que é o Animation Player. Animation Player é um nó para usar para reprodução de animação, que ainda não vamos trabalhar nele, vai ser das últimas coisas que vamos trabalhar, ok? Mas este vídeo deixo já pronto a nossa User Interface para depois na próxima aula então trabalharmos com o nosso script. Salvem o projeto e até à próxima aula. Portanto, vamos começar a trabalhar aqui com a nossa lógica dos botões. E portanto, eu vou clicar aqui no botão Rock, né? Ele já nos leva para aqui para o container das options, né? Temos aqui os três, e vou criar, obviamente, o evento com base do preset do signal. Ou seja, como nós já vimos na aula passada, os signals são um evento que são basicamente um trigger que acontece e são disparados quando uma ação acontece. E essa ação é basicamente aqui o nome que nós vemos. Por exemplo, quando o botão é clicado para baixo, button down, ou quando o botão é largado e quando é clicado, por exemplo, e é o que nós queremos quando for pressionado o botão, vamos disparar este evento e que quando clicamos nós temos que associar a um script. Ok? Neste momento nós não temos nenhum script, portanto eu vou criar um script aqui no nosso root, na UI, criar um novo script e vou direcioná-lo, claro que podia ser dentro da pasta Scenes, porque o nosso projeto é mesmo muito pequeno. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada scripts e vou criar aqui então o nosso script. Pode ser em minúsculo ou pode ser em Pascal Case. Vinam essa estrutura logo no início do programa, logo no início do vosso projeto. Portanto, em C Sharp, por convenção e tudo Pascal Case. Aqui no GDScript, eu acho que há aqui uma redundância numa outra situação, mais para a frente, depois para variáveis globais, que é os singletons, ele já nos sugere criar em Pascal Case, se não me engano. Mas definam uma estrutura, tudo bem. Eu vou manter assim. Convém é serem consistentes, não criarem uns scripts com os nomes todos minúsculos e outros maiúsculos. Mantenham sempre a coerência, pelo menos. Quanto muito, usem o Pascal Case ou o Snake Case, que são os mais utilizados aqui dentro da Godot. Pronto, vou criar o nosso script. Ok, temos aqui o nosso script já criado, vou salvar e vou voltar aqui ao nosso rock button e aos signals eu vou interligar o preset com o nosso script UI e ele vai criar uma função chamada onRockButtonPreset. Para mim está ótimo o nome, o que ele sugere já me parece bem, e ao conectar ele vai me criar a função. E vou dar aqui um print, ok? E vou dar um play
E eu clicar no rock, eu vou ver aqui no terminal rock, né? Agora, eu vou criar aqui outro signal para o paper button. E se pensarmos na lógica, irá ser a mesma coisa, não é? Clicamos no Preset para o UI e ele vai nos criar um novo método on paper button preset. Neste caso, o que muda aqui no nome é o paper, não é? E então eu podia meter assim print e dizer paper, não é? Iria funcionar, não é? Tenho o paper e tenho o rock, certo? Agora aqui uma coisa, nós não podíamos partilhar o mesmo método, não é? O que é que acham? Nós, não ficava bem mais bonito se, ao invés de termos aqui três métodos, um para cada um deles, para o pedra, papel, tesoura, se tivéssemos apenas um método em que recebêssemos aqui um, um texto ou um nome do tipo string e nós aqui passássemos o nome. Não ficava mais bonito? Assim, só usávamos um método que era reaproveitado pelos três e que fazia esta lógica toda nessa mesma função. Do que estávamos aqui com três métodos, iria funcionar, mas acho que acaba por ser mais dispendioso e mais verboso sem necessidade. Portanto, eu vou apagar isto. Eu não acabei por ensinar esta particularidade que vou agora ensinar aqui na aula dos signals. Por acaso passou-me. Como é que nós podemos fazer um método a passar pelos signals de forma a que passe valores? Então, eu vou desconectar este, com o botão direito, desconnect. Paper também vou desconectar, ok? E vou criar agora, aqui no Rock Button, na mesma Preset, ok? Vou conectá-lo ao UI e no Receiver Method, como vai ser algo com um nome mais generalista, para ser usado pelos três, pelo pedra, papel, tesoura, nos botões, então eu meto só On Button Preset, ok? E aqui no Advanced eu vou habilitá-lo e nós aqui vamos, onde diz Add Extra Call Argument, adicionar um argumento extra. E nós vamos querer adicionar um string, ok? É um argumento que ele vai aceitar, certo? E eu aqui posso dizer, como nós estamos aqui com o button do rock, posso dizer que é rock. Este argumento 1 vai como valor em texto. Podem pensar isto aqui que é um parâmetro, ok? É um parâmetro com um tipo de texto em que o valor vai como rock. E então vou conectar e já temos aqui on button preset e eu tenho aqui extra arg que posso dar como nome. Ele vai assumir como primeiro parâmetro como texto, mas posso mudar o nome para ser name. E vou reforçá-lo para a boa prática de que é do tipo string. Ok? E reparem que eu agora posso até apagar esta linha e vou dar um print do name. E agora, ao funcionar, e ao clicar no botão rock, consigo ver. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o paper button, o preset, e atenção, vamos fazer na mesma com o mesmo método, o onButtonPreset, ok, onButtonPreset. Vou adicionar o mesmo argumento e agora vai ser paper, ok, connect. Uh, e agora vou conseguir ver a modificação. Ao clicar no rock, vejo rock, paper, paper, certo? É a mesma coisa agora que vou conseguir fazer com o scissors. Button preset, adicionar scissors e preset. Ok? E agora, ao voltar a testar, rock, paper, scissors. Ok? Temos esta parte a funcionar. Agora vamos às variáveis. Que variável é que nós vamos precisar? Vamos precisar
de uma variável para a pontuação do nosso jogador, var player point, sempre com snake case e com underscore separado entre as palavras, por boa convenção do JavaScript. Label vai ser do tipo label, que é o tipo de nó que nós estamos a usar aqui. Reparem que nós ao passar o rato em cima aparece type o label, ok. Isto é só mesmo para tipar as variáveis por boa convenção e vou exportá-la para ser visível no nosso editor. Lembram-se, nós com esta anotação @export vamos conseguir ver agora aqui no nosso nó UI a nossa variável player.label, e pelo facto de nós termos usado a convenção snake case, ele depois já consegue transformar esta frase, digamos assim, para Pascal case aqui, e ele assina bem. E agora nós podemos adicionar aqui a label que nós queremos trabalhar posteriormente, que neste caso é o player points, ok? Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Vou dar export var opponent points label para os pontos do nosso oponente, salvo, e já vou conseguir ver. E agora uso o opponent points, ok, já fica aqui assinado, salvamos. Vou dar mais 2 exports, outro para o result. Este result vai ser, ora bem, o result vai ser o opponent label. Acho que não estou a fazer troca. Não, depois entretanto já vemos. Export var opponent result, que é o que ele escolheu. Ok. O result é para saber se ganhamos ou perdemos. Ok. O opponent result é para sabermos se ele escolheu pedra, papel ou tesoura. O opponent result, ok, eu acho que fiz aqui uma troca de nomes. Eu acho que me enganei aqui. Opponent points, não é opponent points. Na verdade, não é o opponent points que é o mais correto como nome. Deixem-me renomear isto. Portanto, opponent label, pois isto fica como opponent label. Na verdade, isto vai ser opponent result ou opponent choice. Opponent choice label. Vamos corrigir, ok. Aqui já nos indica melhor a escolha do nosso oponente. E aqui vai ser result label. Result label. Vamos fazer assim. Pronto. Agora já fica mais intuitivo. Portanto, o opponent choice label, neste caso vai ser o result label, e o opponent result, que é o opponent choice label. Certo? Pronto. Temos esta parte corrigida. Salvamos. Voltamos ao script. Ainda temos mais duas variáveis, que vão ser duas variáveis temporárias para armazenar temporariamente a pontuação do nosso player e do oponente. Ok. Eu vou até criar aqui só um comentário. Pontuação temporária para o player e inimigo. Eu vou criar então aqui uma variável para o player point do tipo inteiro igual a 0. Var opponent point do tipo inteiro igual a 0. Ok? E agora vamos trabalhar. Não vamos precisar aqui do nosso process para esta função. Vamos trabalhar na lógica da nossa função, quando é clicado no botão.
vamos gerar um número aleatório da parte do nosso oponente e, portanto, se for 0 pode ser pedra, 1 papel e 2 pode ser tesoura. Vamos gerar um número aleatório por parte do nosso oponente e com base disso vamos associá-lo a um tipo, se é pedra, papel ou tesoura. Portanto vai ser de forma aleatória o resultado por parte do oponente, ok? E para fazermos isso vamos criar aqui uma variável local chamada number do tipo inteiro e vamos usar uma função chamada randRange que aceita dois parâmetros, que é um valor inicial e um valor final. Neste caso queremos de 1 até 3, ok? Pode ser assim. E ele está a dar... porque pois é run de inteiro, ok? Se nós clicarmos aqui com o control rato em cima do randRange, nós vamos cair na documentação e retorna um valor inteiro de 32 bits aleatório entre from e o to. Basicamente são dois parâmetros, o from e to é de para, certo? Ok, nós temos aqui agora 1, 2, 3, mas nada nos indica se é rock, se é paper, se é scissors, não é? Precisamos de uma variável temporária de texto, var opponent choice, que inicialmente começa a vazio, ok? E porquê isto? Porque agora nós vamos usar um switch case, que é um match, aqui o word match, para validarmos se for 1, então nós vamos atribuir a esta variável o tipo de escolha que ele escolheu. O 1 vai nos remeter para rock, o 2 vai nos remeter para tesoura e se for outro qualquer, portanto seria o 3 ou outra coisa qualquer, iríamos remeter para paper. Vamos fazer assim. Então, match number. E se for 1, então a nossa variável do opponent choice vai receber em maiúsculos. Atenção, convém ficar sempre com a mesma consistência, tudo em maiúsculo, tudo minúsculo, ou Pascal, que é isso. Manter a consistência, ok? Se for 2, vai ser tesouras. Opponent choice. Ok? Se for 3, atenção, aqui aos tabs, ok? A indentação aqui é muito importante. Uma má indentação é facilmente gerar o erro. Neste caso, podia ser 3 ou um underscore. O underscore é qualquer outro valor que não seja 1 ou 2, as outras opções que nós mostramos aqui, qualquer outra coisa que não sejam estes dois, então vamos assumir que é papel. Opponent choice igual a paper. E aqui nós temos atribuir a escolha ao oponente, certo? Agora vamos criar uma nova função que é para validar o resultado. Vamos fazer então um check result, ok? E como parâmetro vamos passar dois parâmetros. Como parâmetros vamos passar duas variáveis, que é o opponent choices, vai ser do tipo string, e temos o player, vai ser masculino, né? E o player choice também vai ser do tipo string, ok? E esta função não vai retornar nada, portanto eu vou fazer um traço maior e dizer void, dois pontos. Esta função não vai retornar nada, certo? Portanto, agora podemos aqui chamar dentro da nossa função do onButtonPresser,
ok? Este mesmo método, porque nós já temos o open choice aqui atribuído, com o valor atribuído, não é? Então eu posso muito bem passar aqui o nosso opponent choice e o player choice e o nosso player choice, que neste caso é este name. E vamos mudar este name, vai-se passar a chamar player choice, ok? Agora sim fica mais entendível, fica mais fácil, fica mais legível para associarmos ao que é que a coisa está associada ao que. É muito importante a forma como nós damos nomes às variáveis para que nós não nos sintamos perdidos depois ao ler no futuro o nosso código. Né? Player choice. Então nós estamos a passar aqui duas variáveis, que é a escolha do nosso oponente e a do nosso jogador, para quê? Para checar, validar quem é que ganhou, certo? Portanto, como eu aqui já estou a receber isto, eu agora vou fazer condições if, basicamente if opponent choice for igual a do player choice, se ambos forem iguais, por exemplo, papel, não é? Então vai dar um draw. Então vamos chamar aqui o nosso result.text e vamos mudar o texto para draw. Assim, ok? É o if, caso não seja, então se o oponente choice for igual a paper and, ou podem meter assim também, desta forma, dois e comerciais, mas normalmente o pessoal usa o and. And opa, o player choice agora, se for igual a tesoura, né? Portanto, aqui quem é que acham que ganha, né? Se o nosso oponente escolheu papel e nós escolhermos tesoura, a tesoura ganha o papel. Portanto, nós aqui ganhamos. Certo? Portanto, o resultado ponto text vai ser you win. E vamos dar um ponto para o nosso player point e um operador de atribuição que é um com mais igual, que é basicamente soma um ponto à variável. Isto é a mesma coisa que termos isto. Player points mais um. É exatamente a mesma coisa. Só que por forma a tornar menos verboso, fazemos assim. Ele soma um valor à variável, ao conteúdo que já tinha. Portanto, se já tinha um ponto, então agora passa a ter dois, por exemplo. Certo? Vamos à próxima condição. É o if. Se o nosso oponente choice for igual a rock and opa, e se o nosso player choice for igual a paper maiúsculo, então nós ganhamos também. Aqui nós ganhamos. Result text e you win. E o nosso player vai somar mais um ponto ao seu resultado. Se não for isto, então vamos a outra condição. É o if. O nosso é o if. Se o opponent choice for igual
Agora, se o nosso open choice for igual a scissors, tesoura, não é? And o nosso player choice for igual a rock, aqui nós também ganhamos, certo? Portanto, o result.text é igual a you win. E o player vai tomar mais um ponto. Caso nenhuma destas for verdadeiro, ou seja, caso nenhuma destas seja o resultado em que o jogador ganha, então fazemos um else e o result.text a ser you. E o oponente, neste caso, vai somar sim mais um. Então nós contemplamos todas as formas em que o nosso jogador ganhava e o empate. E agora qualquer outro resultado será muito provavelmente vitória do nosso oponente. Daí usamos o else. Para não termos muito mais ifs. Não há necessidade. Ok? E agora, no final disto, eu vou fazer assim. Oponente result text. Isto é fora já da condição if, ok? Atenção à indentação. Isto já não é dentro do else nem nenhuma outra condição. É somente já dentro da função, fora do escopo das nossas condições. Está ao mesmo nível, ok? E portanto o oponente result vai ser o opponent choice, certo? O player points label vai ser igual, ponto text, vai ser igual ao nosso str, para converter para texto, o nosso número, que é o player points. Nós estamos a buscar a pontuação do nosso jogador, que será convertido para texto, para ser mostrado na nossa label do player points aqui, certo? Aqui. E vamos fazer a mesma coisa com aqui. Nós fizemos com o resultado aqui à frente, certo? Opponent points label.text, que será a mesma coisa, str, e aqui o opponent points, certo? E eu creio que até estará já corrigido. Agora vamos testar. Portanto, se eu clicar agora em rock, nós ganhamos, porque nós escolhemos pedra, e ele escolheu tesoura. Se quiserem pôr em português, ponham, ok? Scissors. E nós ganhamos. Agora vou escolher paper. Paper eu perdi e ele escolheu tesoura outra vez. E então foi incrementado aqui um valor no opponent, certo? Vou escolher agora tesoura. Tesoura escolheu rock. Pedra vence a tesoura, portanto somou aqui uma pontuação no nosso oponente, ok? Tivemos ali um empate. Portanto nós já temos aqui a mecânica feita, ok? Espero que tenham gostado. Na próxima aula então vamos então trabalhar com a animação, vai ser algo meramente rápido. Alguma dúvida, vejam o script, também qualquer coisa, comentem aí no vídeo, vocês podem muito bem fazer a questão e eu terei todo o gosto em responder a qualquer dúvida. Portanto, aqui foi mais para recapitular o que nós temos vindo a aprender nas últimas aulas em fundamentos de GDScript. Até o próximo vídeo. O que nos falta agora para concluir o projeto então é nada mais nada menos do que a animação dos nossos sprites, né? Se vemos daqui, nós temos aqui o rock, paper, scissors, a animação. Portanto, como vocês podem ver, são duas imagens que antes de vir para a tela já são geradas consoante a minha escolha e a escolha do oponente, não é? Depois há uma animação que não passa mais do que um mero zoom. Isto é apenas um zoom out que está a acontecer, ok? Portanto,
sempre que nós escolhemos, reinicia esta animação. Simplesmente assim. Portanto, vamos agora fazer então esta animação. Eu vou minimizar isto tudo e vou agora aqui para o nosso plano 2D. Vou criar um container que na verdade vai ser um nó, add child node, vai ser um control apenas, ok? E eu aqui vou criar um sprite 2D e nós já temos aqui o nosso sprite sheet e eu vou arrastar para aqui, ok? Reparem que o ponto pivô é aqui, está no centro para já. Então, eu vou só querer uma das três imagens consoante a escolha, que aqui é vamos supor que este seria o 0 e este seria o 1 e aqui seria o 2 à partida, ou 1, 2, 3, enfim, depende da maneira como nós quisermos fazer a sequência. Nós aqui nas propriedades do Animation nós temos aqui Horizontal Frames e Vertical Frames. Em Horizontal Frame, a nossa linha horizontal mostra que temos 3 sprites, ok? E nós vamos subdividir isto em 3 para a imagem ficar recortada. Portanto, vamos passar isto a 3, ok? E eu agora aqui na propriedade frame posso ir brincando e posso, a meio do jogo, trocar este frame, ok? Vai ser esta propriedade com a qual nós vamos brincar depois no momento em que o nosso jogador, nós ou o nosso oponente escolherem. Com base na decisão, nós vamos alterar este frame para então mostrar o resultado. Ok? O transform dele vai ser, a rotação vai ser 90 graus. Ok? Vou dar assim. E parece-me que até está bem. Pronto, eu vou criar agora aqui outro sprite, mas para já vou mudar este para player sprite, para depois nós conseguirmos chamar as coisas pelos nomes, respectivos nomes. Player sprite, vou duplicar, ok, e vou dar eu vou dar aqui um rotate de menos 90, ok, para ficar ao contrário. Eu podia dar aqui se eu quisesse aqui em offset dar um flip vertical, um flip horizontal, caso queira, para dar uma inversão na imagem. Isso fica ao vosso critério. Eu vou deixar assim até, vou dar aqui um flip. Acho que até vai ficar bem para o nosso oponente. Eu agora aqui na animação eu posso até alterar e ver como é que ele fica. Honestamente gosto mais assim. Vou manter assim. Pronto, eu vou deixar o Flip H desligado. Mas caso vocês queiram, tudo bem, é a vossa escolha. Certo? Aqui convém darem a rotação para menos 90 para eu ir para o lado contrário. Pronto, eu agora aqui vou arrastá-lo. Como a nossa área do jogo é esta linha que está aqui a passar despercebido, não se enganem, não é aqui, ok? A nossa área do jogo é dentro desta margem, desta linha assim mais cinzentada. Então eu vou arrastar o nosso Player Sprite 2, que eu vou já renomear o nome, entretanto, com um control. Eu vou chegar assim a este ponto e eu assumo esta linha e fica centrado, ok? Que assim os dois ficam em simetria de distância já bem definidos. Agora vou mudar o nome para Opponent Sprite, ok? Parece-me bem. Agora aqui no controle eu vou dar o nome de Sprite Container e vou mudar aqui no nosso layout, lembrando com o Sprite Container selecionado. Venho em Transform e vou mudar aqui a nossa posição em Y para ficar aqui mais para baixo. Talvez um 400, se calhar já é muito. 250.
Acho que é pouco. 320. Parece-me bem. Ok. Agora, uma coisa muito importante. Eu aqui, a âncora está para este lado. Ele deveria estar centrado. Porquê? Porque, pelo facto de nós temos aqui duas imagens, uma aqui e outra aqui, e a âncora estar aqui, o nosso pivô, digamos assim. Então, eu quando for a trabalhar aqui com a escala, ele vai trabalhar com a escala em função deste ponto. Querem ver? Por exemplo, vou meter 0.5. Reparem que ele arrastou para aqui. A fazer zoom out, veio para aqui. E não é isto que nós queremos. Então eu vou dar um Ctrl Z e vou fazer assim. Vou centralizar center aqui. E ao centralizar ele vai-me desformatar esta imagem toda. Tudo bem. Nós vamos então selecionamos o Player Sprite e o Operand Sprite em conjunto. Ok. E agora com o Ctrl enquanto arrasto vou arranjar aqui um ponto. Parece-me bem. Pronto, arrastam assim. Ou se quiserem, ligamos o Grid Snake. Ok. E agora conseguimos ter um pouco mais de controle se quisermos. Mas honestamente eu posso fazer assim. Este oponente posso ligar aqui o frame 1 para estar mais ou menos igual. Não é? Eu acho que até não está mal. Quer dizer, um bocado. Pronto, eu deixei assim, mais ou menos estes dedos assim cortados. Pronto, não me parece mal, ok? E agora aqui no nosso Sprite Container, sempre que nós formos a dar um escalonamento, ele já vai assumir o centro, ok? Portanto, eu vou dar agora aqui um 2, que ele assim está fora da nossa área, né? Se nós dermos um play não vamos ver nada. Quando clicamos em rock tem que, ou paper ou scissors, tem que dar um play da nossa animação. Já temos aqui a nossa animation player, ok? E para tal eu vou criar aqui uma animação. Eu já abro aqui um painel novo, não é? Aqui, clico em animation, new. Eu vou dar o nome de show result, show underscore result. Eu agora vou clicar aqui no nosso Sprite Container. Podemos ver que temos aqui umas chaves. Basicamente são vínculos. Eu não sei agora a tradução mais correta, mas basicamente com isto aqui nós vamos gravar o ponto em que nós queremos que algo aconteça num dado tempo. Por exemplo, como agora estes sprites estão grandes e não estão visíveis no ecrã, quando a animação tocar, nós queremos que estes dois sprites reduzam o tamanho ao ponto de aparecerem no ecrã. Para isso, então eu venho aqui à escala e clico nesta chave, porque eu vou gravar, ele vai criar uma nova linha de gravação, digamos assim, para a escala. E eu vou fazer create, ok? E reparem que ele criou aqui uma chavezinha, né? E então, nós estamos a dizer que no início desta animação, em 0 segundos, ele vai começar com a escala a 2, quer em X, quer em Y, ok? E agora, eu no 0.5 vou querer que esta escala seja 0.75, talvez seja bom. E acho que ainda posso diminuir mais um bocado. 0.55? Não, já é muito. Ainda está ali um bocado cortado. Olha um bocado a simetria, mas tudo bem. 0.72. Pronto. Só para ficar um bocadinho aqui fora. Se vocês quiserem depois acertar aqui a posição um bocadinho, desligando aqui a régua, podem fazer. Ok? Não me parece mal assim. Certo? Ao clicar na chave, eu gravei o valor que aqui estava para aqui. Portanto, eu agora consigo ver a animação ao arrastar pela timeline, ok?
Porque eu no início defini como 2, gravei, e quando chegou a meio segundo, 0.5, isto é em segundos, ele ficou-me no tamanho 0.72. Não é no tamanho, é na escala, digamos. Eu estou a fazer zoom out, não é? Este comprimento da animação, que é em segundos, está definido como 1. Não preciso agora deste meio segundo aqui que está vazio. Portanto, eu posso defini-lo 0.5 e vinco este comprimento da animação, certo? Temos a nossa animação feita. Vou salvar e vamos voltar ao nosso script. No nosso Ready vamos fazer já algumas coisas. Vou apagar esta linha. Ok. Tab. O nosso Ready vai ter a variável result.text. É, sempre que nós iniciamos o nosso jogo, a variável do result vai ser start game. É no início, ok? E o nosso opponent result.text vai começar a vazio. Este opponent result text, se bem se lembro, é basicamente a escolha do nosso oponente. Que não vai ter nada, vai iniciar vazio. Portanto, sempre que nós iniciarmos o nosso jogo, só vai ter agora start game, certo? Portanto, a label de cima está vazia neste momento. Porquê? Porque agora nós iniciamos a vazio, certo? Portanto, quando houver a escolha, eu aqui vou querer fazer com que o nosso sprite container barra opponent sprite, o frame, não me encontra esta propriedade, não sei porquê. Vou assumir como 0, vou copiar. E aqui vai ser 1, vai ser 2. Para quê? Porque se for rock vai ser frame 0, frame 1 ou frame 2 para os outros. Tesoura, papel. Se viemos aqui ao nosso Opening Sprite, vemos que. Ora, vamos ver como é que está a ordem. Convém não nos enganarmos. Se viemos a 0 é pedra, 0 é pedra, 1 é tesoura e 2 é papel. Ok? Papel 2, tesoura, é isto, está certo, certo? É isto mesmo. Quando somos nós a escolher, nós não temos ainda nada a tratar. Portanto, eu vou fazer aqui outro match. Aliás, eu vou copiar este match mesmo para fazermos a mesma situação para o nosso player. Portanto, se player choice, se aqui for rock, se aqui for scissors, e se aqui for paper. Ou assim, ok? Portanto, eu vou apagar esta linha, apagar esta linha, apagar esta linha e eu aqui vou querer dar o nome de Opponent Sprite, Opponent Sprite, Opponent Sprite. Certo? Estão a perceber? Se a escolha do nosso jogador for rock, então vamos mudar o sprite para o 0. A tesoura é um. Qualquer outro, ou paper, tanto faz, como quiserem definir. Só que tem que ser em maiúsculo, certo? Fazemos então esta validação assim. E não me parece mal, certo? Falta-nos então, agora aqui, podemos fazer a animação quando fazemos o check result, para fazer o tal match, não é? No final. Então, depois já temos atribuído o frame a cada um dos lados, do player e opponent, então podemos chamar o animation player, play e vai reproduzir o nosso show result, que foi o nome que nós damos à nossa animação. Show result, acho que foi assim que dei o nome, show result, ok? Vamos ver se funcionou, então. Vamos dar play, rock, aha, paper, scissors e parece-me estar ok.
Há aqui uma coisa que ainda podemos acertar, porque nem apareceu ainda a animação, porque ainda nem acabou a nossa animação e nós já estamos a escolher outra, não é? Portanto, posso fazer o seguinte. E se eu for assim, então eu vou dar aqui um reset. Vou copiar esta linha, ok? E vou dar aqui um reset. E este reset já existe. Se nós viermos aqui o Animation Player, este reset já é default. Vai mesmo reiniciar a nossa animação. Portanto, se nós dermos play agora, já não há aquele bug da animação. Sempre que eu clico, ele vai fazer um reset à animação. Ok? Posso não dar tempo para a animação terminar, mas já não há aquele bug. E com isto concluímos. Estejam orgulhosos na finalização deste projeto. Embora simples, já passámos por alguns conceitos como a questão de validação com ifs e com o switch, que neste caso em JavaScript usamos o match. Também o uso de funções e signals da sua forma mais básica, porém já passando argumentos para tratarmos o retorno delas. Fica aqui um projetinho, portanto, vemo-nos num próximo vídeo.